Em um reino além da compreensão humana, existiam os 3 céus. Cada céu era único em sua essência, separado por camadas invisíveis que transcendiam a compreensão terrena. A história desses céus começou no primeiro, aquele que era visível aos olhos humanos. O primeiro céu era um espetáculo celestial, adornado com nuvens suaves e um azul profundo que se estendia até onde os olhos podiam ver. As estrelas cintilavam como diamantes, e as aves voavam em círculos harmoniosos. Era neste céu que os habitantes da terra lançavam seus olhares, imaginando um lugar de paz e serenidade. Acima do primeiro céu, erguia-se majestosamente o segundo céu, um lugar de mistério e movimento, onde criaturas celestiais voavam entre nuvens e estrelas. Este era o reino dos mensageiros, os anjos, que desempenhavam papéis variados como mensageiros, protetores e às vezes guerreiros em conflitos cósmicos. Entretanto, o ápice da existência celestial era o terceiro céu, o paraíso. Este era o domínio de uma beleza indescritível, onde a luz pura e a música etérea enchiam o ar. O terceiro céu era a morada pessoal de Deus, um lugar de santidade absoluta e pureza divina. Era neste paraíso que as palavras sagradas eram proferidas e onde a essência mais íntima de Deus residia. Num determinado dia, no terceiro céu, uma reunião celeste ocorreu. Deus convocou os anjos para discutir o destino da terra, que estava sofrendo com a corrupção do pecado. A decisão foi feita. Uma missão seria enviada para proteger e guiar aqueles na terra que buscavam redenção. No segundo céu, os anjos mensageiros foram selecionados e enviados para a terra. Eles desceram como luzes brilhantes, cumprindo seus papéis de mensageiros divinos e protetores dos filhos de Deus na terra. Entretanto, nas regiões celestiais, uma sombra escura pairava. Satanás, um anjo caído, não estava satisfeito com a intervenção divina. No segundo céu, ele arquitetou planos maliciosos para semear discórdia e desafiar os anjos de Deus. Uma batalha cósmica se desenrolou entre os anjos celestiais e as hostes de Satanás. As estrelas tremiam com a intensidade da luta, e o segundo céu tornou-se um campo de batalha entre as forças do bem e do mal. No entanto, a esperança nunca se apagou. No terceiro céu, Deus olhava com compaixão e amor por sua criação. Ele sabia que, apesar das lutas nos céus, o plano divino para a redenção da terra estava em movimento. Nesse lugar sagrado, os anjos desempenhavam papéis múltiplos que iam além do que os olhos humanos poderiam vislumbrar. Na corte celestial, os anjos eram seres divinos, cada um com uma missão específica. Alguns eram mensageiros, portadores das palavras sagradas de Deus, enviados para transmitir mensagens de esperança e orientação aos corações humanos. Esses anjos voavam entre as nuvens, suas asas resplandecentes deixando um rastro de luz no firmamento. Outros eram protetores celestiais, vigilantes constantes dos filhos de Deus na terra. Sua presença invisível cercava aqueles que buscavam refúgio sob as asas divinas, oferecendo conforto e segurança nos momentos mais sombrios. Eles zelavam pelo equilíbrio entre o bem e o mal, intervindo quando necessário para proteger os inocentes. No entanto, os seres angelicais também eram palco de conflitos épicos entre as hostes celestiais. Em algumas ocasiões, o céu ressoava com o som das asas em movimento, indicando uma batalha nos domínios celestiais. Anjos guerreiros dotados de força divina enfrentavam-se em um épico duelo entre o bem e o mal. Entre os anjos, havia aqueles que escolheram seguir o caminho sombrio, liderados por Lúcifer, o anjo caído que se rebelou contra a vontade de Deus. Surgiram confrontos intensos entre os anjos de Deus e as hostes malignas de Satanás. Cada vitória dos anjos de Deus trazia consigo um raio de luz que penetrava as trevas, enquanto as derrotas ressoavam como trovões celestiais. Nos confins do segundo céu, um reino onde as estrelas dançavam em harmonia, um conflito épico se desenrolava, desafiando a ideia de que o céu era apenas um refúgio de paz. Nesse reino celestial, onde anjos voavam entre nuvens radiantes, uma sombra escura se projetava. Satanás, o anjo caído que havia se rebelado contra a vontade divina, lançava suas acusações contra os cristãos da terra. Com uma voz que ressoava como trovões celestiais, ele acusava os seguidores de Deus na terra, buscando minar a fé e semear discórdia entre as hostes celestiais. Os anjos leais a Deus
Guerreiros celestiais que defendiam a verdade e a justiça erguiam-se para enfrentar a ameaça. As asas luminosas cortavam o céu enquanto os anjos combatiam, envolvidos em uma dança cósmica que ecoava entre as estrelas. A batalha era mais do que uma simples disputa entre forças celestiais. Era um confronto entre a luz e as trevas, entre a fé e a dúvida. A fé dos cristãos na terra era posta à prova, mas a promessa de salvação ressoava nos corações daqueles que acreditavam na vitória da luz sobre as trevas. Há muito tempo, quando a terra ainda era um paraíso intocado pela mancha do pecado, Deus entregou este tesouro celestial à humanidade. Os campos eram exuberantes, os rios cristalinos e o céu refletia a pureza da criação divina. No entanto, a serpente astuta infiltrou-se nesse Éden, levando Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Com esse ato de rebelião, a corrupção entrou no mundo. A corrupção da terra espalhou-se como uma praga, deformando o que antes era perfeito. Deus contemplou a corrupção crescente e viu que toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. A harmonia da criação foi rompida, substituída pela desordem e decadência. Era um lamento celestial, pois a terra, uma joia divina, havia sido corrompida pelo pecado. Deus, em sua misericórdia, planejou a redenção para aquela que ele amava. No terceiro céu, uma decisão transcendental foi tomada. Deus enviaria seu próprio Filho, Jesus Cristo, para a terra, para crucificar o pecado e oferecer uma ponte para a redenção. A crucificação de Jesus foi um ato de amor e sacrifício, uma oferta divina para purificar a humanidade da mancha do pecado. Na cruz, Jesus assumiu os pecados do mundo, oferecendo uma solução para a corrupção que havia invadido a terra. Seu sangue, derramado como um rio da graça divina, abriu o caminho para a redenção. Jesus não apenas crucificou o pecado, mas também ofereceu a possibilidade de uma nova vida, livre da condenação que o pecado trouxera. A jornada da esperança começou quando a terra, marcada pela corrupção do pecado, ansiava por uma luz que rompesse as trevas. Nos confins do paraíso, o terceiro céu, Jesus Cristo emergiu como a resposta divina para a redenção. Ele deixou a glória celestial para pisar na terra, trazendo consigo a promessa de salvação. Se você achou essa narrativa envolvente e instigante, incentivo-o a demonstrar seu apreço dando um joia, compartilhando com amigos e familiares e se inscrevendo no canal para mais histórias envolventes sobre história, cultura e muito mais.